A psicologia da cruz. Por psicologia da cruz, entendo a psicologia que abarca a necessidade teleológica humana de transcender a lógica que posiciona o ego como centro de tudo. Isso é, que vê o mundo como representação de uma mãe que tem o dever de gratificar os seus filhos. A crucificação pode ser entendida simbolicamente como o momento em que nossas vidas são paralisadas por forças que transcendem nosso poder, nosso ideal e, mais precisamente, nosso self grandioso. Esse foi o caso de um homem criativo, porém autoindulgente e possuidor de religiosidade mágica defensiva, que se manteve submetido a um complexo materno negativo sem crucificá-lo até a idade de 45 anos. Esteve fundido ao self-objeto materno que se caracterizava pela permissividade. Sua frustração por não concluir as tarefas heróicas que lhe eram impostas pelo destino era racionalizada e defensivamente e projetada nos remédios que tomava em outros objetos externos aos quais ele atribuía a causa dos seus fracassos. Esgotados todos os recursos defensivos, procurou análise e, como era de se esperar, passou a culpar o analista pela ausência de soluções mágicas para os seus problemas. Ele entendia que antidepressivos resolveriam por si seu destino, sua inconsciência, e ao perceber a falência e suas idealizações defensivas, abraçou a análise como um recurso viável que aos poucos foi expandindo sua enorme criatividade, que até então se mantinha subdesenvolvida. Para tanto, contudo, teve que suportar a dor narcísica de sacrificar seus pensamentos mágicos e seu ideal onipotente. Em alguns momentos da vida, esse self grandioso, ou nosso ideal grandioso de nós mesmos, é sacrificado, independentemente de nossa vontade. Percebo naqueles que abraçam o processo da individuação a transformação narcísica, que só ocorre de fato quando o ego se sujeita à crucificação de seu ideal de onipotência e abarca um ideal de si mais compatível com as suas possibilidades reais. Observa, assim, similitudes simbólicas com a crucificação de Jesus. Tal caminho, portanto, tem algo de religioso, pois leva o indivíduo para a sua interioridade. Considero que o processo de crucificação, pelo prisma simbólico, tem uma estrutura arquetípica que leva à morte do ego onipotente. Quando ainda está entronado no lugar do self, confundindo-se com ele, para que o self, envolvido em todo o seu mistério gerador de vida, seja entendido como uma força que acende os movimentos que o ego pensa ser dele, é necessário sacrificar a onipotência do ego. Esse é um dos estágios mais difíceis da individuação, a crucificação simbólica do corpo, ou mesmo de um self-objeto que esteja recebendo as projeções do arquétipo central, e que muitas vezes se aloja no centro do indivíduo. A crucificação simbólica pode ser entendida como a necessidade de conter em si mesmo a tensão dos opostos. Os corpos crucificados simbolizam, portanto, a não-ação no lugar da ação. O corpo crucificado simboliza a não-ação no lugar da ação, o convívio com a tensão consciente na interioridade de opostos que se antagonizam na busca de uma síntese. Atentemos para o resumo que Franz faz da divisão de Jung sobre o sacrifício como auto-entrega, citando o próprio Jung. O ato do sacrifício significa que estou entregando algo que me pertence. Quanto mais valiosa for a oferenda e quanto mais a atitude de não esperar nada em troca estiver presente no sacrifício, tanto mais ele significa a entrega de mim mesmo, visto nos identificarmos inconscientemente com posses que são importantes para nós. Todo aquele que pode sacrificar a si mesmo e desistir do seu direito
deve tê-lo tido, em outras palavras, deve ter tido consciência desse direito. Isso pressupõe um ato de considerável autoconhecimento. Portanto, no ato do sacrifício, o ego, com as suas exigências egóicas naturais, decide contra si mesmo, na medida em que se subordina a uma autoridade superior a si mesmo. Entregar-se a uma autoridade superior foi o ato de Jesus ao se deixar crucificar. Ainda que tivesse tido a oportunidade derradeira de escapar do Calvário, de acordo com a Bíblia, conta sobre seu encontro com Pilatos. A teologia nos fala do abandono absoluto de Cristo ao Pai e da desapropriação total que Jesus faz de si mesmo. Diz também que na cruz vemos Jesus comportar-se como filho perfeito. Na visão da psicologia, que cuida dos filhos imperfeitos, o abandono de si deve ser em favor do self. A ideia da cruz só faz sentido verdadeiro quando reconhecemos em nossas vidas o mal oriundo da falta do sacrifício. Acompanhemos a continuação do dizer de Von Franz. Essa autoridade a que o ego se subordina é o princípio da individuação, ou self, que surge no ato do sacrifício. Por força do ego, a partir de dentro, a ocupar uma posição subordinada. A significação central do sacrifício para o ego torna-se clara. É a possibilidade que ele tem de vivenciar a presença superior e a realidade do self. Terá isso um sentido para o self? Para o self, esse é o momento em que pode penetrar em nós e assim passar de um estado de inconsciência para o de consciência, de potencialidade para o de atualidade. É, por assim dizer, o momento em que Deus, desconhecido em nós, se torna consciente, tornando-se por isso simultaneamente humano. Para que a autoridade do self seja entendida de modo claro, e não apenas de maneira idealizada, sem aplicação na vida real, é importante que nos lembremos dos momentos em que nos desapegamos de nossos próprios pontos de vista e nos sentimos, portanto, mais leves. Quando assim o fizermos, percebemos que estávamos identificados com o ponto de vista do ego e que não tínhamos em mente sacrificar uma visão distorcida, mas sacrificar o outro, que não pensava como nós. Então a gente está em combate com o outro, o ego combate com o outro. É possível fazer o seguinte paralelo, que a teologia coloca na perspectiva descendente do conhecimento de Deus como um fenômeno que acontece de cima para baixo. Isso é, Deus desce e se aproxima do humano na crucificação. A psicologia coloca como de dentro para fora, ou melhor, do inconsciente para o consciente no ato do sacrifício. Sacrificar o ego não é dissolvê-lo até nos tornarmos psicóticos. Sacrificar o ego é deixar a posição unilateral da consciência. É buscar a integração do sentimento e a chegada da serenidade antes de partirmos para a ação propriamente dita. Romper com o ponto de vista do ego também pode ser entendido como romper do olho por olho e dente por dente, e esse é um mecanismo reativo desprovido da consciência dos opostos. Enfatizo que é no suportar, ou ainda na contenção da tensão dos opostos, isso é, na espera do símbolo libertador que brota da centralidade do indivíduo crucificado entre as potências da psique, que a direção do caminho mais apropriado se fará clara para o ego. A graça vem do conflito. O cristianismo, assim como outras religiões, deixa claro que o desapego criativo e a entrega a algo superior caracterizam a consciência mais amadurecida. É preciso que entendamos a cruz como símbolo do conflito
que pode levar à libertação da fixação narcísica e da estagnação da consciência, que são a morte em vida. A vida em abundância, proclamada por Jesus, implica a liberdade espiritual que advém da ressurreição. Na leitura simbólica, acontece na vida que suplantou as grandes identificações primárias inconscientes, com self-objetos idealizados e as possessões por complexos negativos. Sanford conecta a crucificação e a ressurreição à emergência da nova consciência e à graça de Deus. A morte e o sepultamento de Jesus são parte do simbolismo geral da mortification. Antes de qualquer coisa nova nascer, algo primeiro tem que morrer. Da morte do que é velho emerge algo que é novo. Trata-se de uma posição universal do simbolismo que é encontrado na alquimia e que Carl Gustav Jung mostrou ter profundo significado psicológico para a individuação. É a mesma imagem do grão de trigo que deve cair na terra e morrer de modo a gerar uma farta colheita. Assim Cristo morreu e foi sepultado, mas 3 dias depois, o Cristo, ressurreto, trouxe-nos uma enorme torrente de uma nova consciência e da graça de Deus. Trata-se do romper da morte para a vida, e não da vida para a morte. Paradoxalmente, a graça também é sofrimento. O desenvolvimento da consciência não é apenas o despertar para o belo, mas também para o inferno, que leva à compaixão em relação a todos os que sofrem. Wilber comenta que esse aspecto da evolução da consciência, à medida que o eu infantil cresce em percepção e consciência, ele vai ficando aos poucos consciente da dor intrínseca da existência, do tormento inerente ao samsara, do mecanismo de loucura inseparavelmente enroscado no mundo manifesto. Ele começou a sofrer. Ele é apresentado à primeira verdade nobre, uma iniciação atribulada dentro do mundo da percepção, cuja única matemática é o fogo torturante dos desejos insaciados e insaciáveis. Esse não é um mundo sem desejos que estava faltando no maravilhoso estado imerso anterior, mas apenas um mundo que dominava esse estado de maneira inconsciente, um mundo do qual o eu agora começa a ficar consciente lenta, dolorosa e tragicamente. O sacrifício criativo transporta a consciência tanto para o estado de unidade e bem-aventurança, como para a consciência do samsara, tão bem descrita pelo budismo e que pode ser entendida como sofrimento originado pela vida de fome e frustrações. O indivíduo em posse de uma consciência mais compassiva, ao mergulhar no sofrimento e nas mazelas do dia a dia, não perde contato com o seu centro de paz. Está ainda no samsara, mas contribui positivamente para amenizar o sofrimento do outro. Não existe compaixão legítima sem a conexão do eu com a interioridade viva. O mito cristão propõe a morte do entendimento apenas racional da vida, seja pela leitura literal das escrituras ou por racionalizações que dissociam a pessoa do sentimento. E a ressurreição do significado verdadeiro e profundo da existência humana pela ação da misericórdia. A palavra misericórdia, como Leonardo Boff ensina, significa ter entranhas, como uma mãe tem. O caminho evolutivo proposto no Evangelho cristão não é pela leitura psicológica, um convite ético e comportamentalista dissociado da vida interior. Ele oferece a compreensão profunda de que se chega a Deus pela abertura ao outro, entendimento que só se dá pela graça de uma consciência expandida que transcendeu as representações coletivas típicas do dinamismo patriarcal, que suspeita do corpo, do feminino, do altruísmo, enfim, de tudo aquilo que possa comprometer
aquele que optar por estar no mundo de maneira que transcenda o egoísmo e as suas próprias convicções. Pelo viés religioso, o dinamismo de consciência patriarcal é transcendido pelo Espírito Santo, que, de acordo com Boff, é o aspecto feminino de Deus, um agente de transformação da consciência pela integração da polaridade feminina. No entanto, se fizermos do desapego um dogma rígido, desequilibraremos a psique, pois o apego também é importante ao desenvolvimento da consciência. A sombra da religião é muitas vezes tornar-se unilateral, pervertendo o fluxo natural do desenvolvimento da consciência em nome de um ideal já pré-estabelecido. O dilema do narcisista defensivo. Como vimos, a mentalidade narcísica é egocêntrica e desconhece a necessidade da ampliação da consciência que vem por meio da frustração, da elaboração simbólica e do sacrifício. O narcisista vive para si e é insensível à realidade humana. O estado narcotizado no narcisista o impede de comungar, tanto com o sofrimento, o seu e o alheio, como com a unidade que pulsa em beleza e graça, em objetivações infinitas dentro do finito. O narcisista é dissociado da unidade e da compaixão. Pode ser religioso ou não, pode estar preso às escrituras ou ao racional, ou apenas no mundo material, ao mundo do certo e do errado, à necessidade de gratificações constantes. Muitas vezes ele se nega a entregar-se à transformação narcísica porque invariavelmente ela o levaria a sacrificar suas convicções e desejos onipotentes. Wilber faz uma brilhante síntese a respeito da condição precária e narcotizada que podemos chamar aqui de consciência narcisista. É assim, à medida que o eu cresce em percepção, ele vai do inferno inconsciente ao inferno consciente. E aí talvez passe toda a sua vida buscando, acima de tudo, as consolações entorpecentes que cauterizarão seus sentimentos feridos em carne viva e obscurecerão seus esboços de desespero. Sua vida se torna um mapa de morfina, fechando-se no brilho anestésico de todas as compensações, talvez até conseguindo se convencer, ao menos pelo precioso relance de um momento cor-de-rosa, que o mundo dualista é uma realidade linda. A consciência narcisista convence-se, portanto, de que permanecer estagnada às suas próprias convicções pode até ser uma demonstração de coerência e força de caráter. Basicamente, tal consciência tem medo do novo e, portanto, foge da cruz. A transcendência de uma vida espiritualmente comprometida por vínculos incestuosos para uma vida de mais autonomia e entrega afetiva exige participação ativa. Isso é, compromisso do indivíduo com seus símbolos e com a sua ambição de autotranscendência. A pessoa deverá estar comprometida com a busca da graça, que é, em última instância, comungar do mistério do inconsciente, o que só se dá com o romper das amarras das idealizações narcísicas e com a diferenciação dos vínculos incestuosos. A graça também pode ser compreendida como a recompensa pelo sacrifício do self grandioso. O despertar da ilusão de ser especial e abrir-se para a vida afetiva no que diz respeito à família e ao próximo como um igual. A graça é, assim, o renascer em uma consciência na qual a ressonância empática, a capacidade simbólica, a sexualidade plena e a espada da diferenciação estejam juntas em nome de uma vida digna de ser vivida. A graça é um enraizamento na realidade. A alteridade, por essa perspectiva, está profundamente ligada ao princípio de realidade, que, por sua vez, é requisito da espiritualidade legítima. Alguns aspectos da consciência de totalidade. Jesus ascendeu ao paraíso. A denotação seria
de que alguém subiu ao céu, e isso é literalmente o que está sendo dito. Mas se fosse de fato esse o sentido da mensagem, então teríamos de jogá-la fora, porque não teria havido nenhum lugar como esse onde Jesus literalmente pudesse ir. Sabemos que Jesus não poderia ter ascendido ao paraíso, pois não existe nenhum paraíso físico em qualquer parte do universo. Mesmo que ascendesse à velocidade da luz, Jesus jamais ainda estaria na galáxia. A astronomia e a física simplesmente eliminaram isso como uma possibilidade física literal. Mas se você ler Jesus ascendeu ao paraíso em termos de uma conotação metafórica, entenderá que ele foi para dentro. Não para o espaço exterior, mas para o espaço interior, para o lugar que provém todas as coisas, para a consciência, que é a fonte de todas as coisas, para o reino do paraíso interior. As imagens estão aí fora, mas seu reflexo é interior. O fato é que nós poderíamos ascender com ele, caminhando para dentro. A imagem é do retorno à fonte álfega, ômega, deixando para trás a fixação no corpo e caminhando na direção da fonte dinâmica do corpo. Você vê que não há uma negação do corpo. Campbell nos mostra como a amplificação simbólica de um mito religioso pode levar a mente simultaneamente a um estado de bem-aventurança e realidade. Tal elaboração é típica da consciência de totalidade. Em outras palavras, a elaboração simbólica do mito chega ao máximo de sua potência, não incorrendo no erro tão comum de literalizar o símbolo de maneira infantilizada. A interpretação anímica é literal e distorce todo o mistério do mito, o que contribui para que a religião fosse colocada de lado por aqueles que buscam estar em sintonia com o princípio da realidade. As metáforas religiosas, ao serem entendidas simbolicamente, transportam a revelação do mundo físico para a realidade interior. No Evangelho apócrifo de Tomé, vemos que Jesus anuncia um reino de dentro. Jesus disse: Se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. Se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conhecem. Pelo contrário, o reino está dentro de vós e também fora de vós. Quando vós conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai, o vivente. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na ilusão e sereis a ilusão. Era dessa maneira que Jung entendia o cristianismo, daí ter sido influenciado pelo gnosticismo cristão. No estágio da totalidade, a luta do princípio do prazer contra o princípio da realidade que nos mantém em aflição constante é amainada, e a energia psíquica nela contida, que desgastava o corpo e mantinha a mente agitada, é movida para a interioridade do indivíduo. Em estado de plenitude é entendido como um estado de paz dentro do mundo dos opostos em que somos consumidos pelo tempo. Jesus simboliza o ego que transcendeu, portanto, os opostos depois de árdua luta entre as tensões. Essa ideia, que remete a uma consciência mais ampliada, pode ser encontrada também no pensamento oriental. Jung, quando conheceu Richard Wheeler, grande estudioso do taoísmo, abriu-se com mais intensidade à pesquisa de consciência pela tradição oriental. Ele chegou a declarar que seu encontro com Wilmer havia sido tão importante quanto foi o seu encontro com Freud. William, em seu comentário sobre o texto alquímico O Segredo da Flor de Ouro, desenvolve um pensamento que pode ser comparado ao raciocínio de Campbell, relativamente à morte de Jesus e à sua ascensão ao paraíso.
Quando se consegue durante a vida iniciar o movimento reversivo ascendente das forças vitais, quando as forças da ânima são dominadas pelo ânimo, realiza-se uma libertação das coisas exteriores. Elas são reconhecidas, mas não cobiçadas. Através disso, a força da ilusão é rompida. Ocorre um movimento circular ascendente das energias. O eu retira-se dos emaranhados do mundo e permanece vivo depois da morte. Uma vez que a interiorização impediu as forças vitais de se derramarem para fora, pelo contrário, essas últimas criaram um centro vital na rotação interior da mônada, que não depende da experiência corporal. Jung e William. É interessante observar que o pensamento oriental tem intrínseca a energia vital como uma energia que se transforma ao longo do processo de individuação. Observamos que o raciocínio de William contém a ideia de um corpo sutil que evolui em movimento circular ascendente. Nesse percurso ocorre uma acesse rumo à interiorização. As coisas do mundo e as representações dele não se diluem, mas ocorre uma espécie de morte, uma grande transformação energética que é tão intensa que, segundo a alquimia chinesa, a energia se recolhe a uma mônada interior e se torna imortal. O mundo, quando não é mais simbolizado e transcendido em suas vicissitudes, ilude e aprisiona, fazendo com que a energia vital escorra, desvitalizando o sujeito. É importante que tenhamos em mente que a realidade não é suprimida, apenas o sujeito passa a ter a visão mais abrangente e distante dela, e assim consciente de si da sua própria economia de energia. Para compreendermos melhor o dinamismo de consciência de totalidade, voltemos à psicologia ocidental, que se concentra na estrutura psíquica que viabiliza níveis mais elevados de elaboração. Byton fez uma elaboração criteriosa de como se chega à consciência de totalidade e o efeito que ela nos propicia. A vivência constante de desapego e transcendência no dinamismo de alteridade propicia extraordinariamente a elaboração dos símbolos e funções estruturantes no dinamismo de totalidade. Dentro da gestalt de totalidade, vivenciamos um conjunto que engloba sentidamente todas as suas partes. A partir de todas essas vivências parciais reunidas, forma-se uma gestalt que o dinamismo de totalidade traz para o self. Algo transcendente, misterioso, global, imunda ao ser e nos faz vivenciar de forma absoluta e momentânea um todo único naquela situação de vida. Aquele que vive conscientemente seu processo de individuação poderá perceber a consciência de alteridade abrindo caminho para a experiência de totalidade. O reconhecimento do mundo arquetípico e a força luminosa que ele confere aos objetos pode ocorrer apenas àqueles que se voltam para a interioridade e a vida afetiva e simbólica por intermédio do arquétipo da alteridade. Pela elaboração da sombra, dos grandes apegos e das convicções fixadas, é que a função transcendente pode transportar a consciência para o desapego das partes e a vivência do todo em seu mistério inefável. É na experiência de alteridade, no gravitar entre as várias polaridades da psique, no entrar e sair de um complexo, no recolher das projeções, das observações, dos sonhos e na lenta transcendência das fixações narcísicas, que aos poucos a consciência de alteridade já estabelecida propiciará à psique elaborações menos egocentradas e dogmáticas.
Nesse estágio, os apelos da ânima e do ânimos no que diz respeito à vida erótica humanizam-se e viabilizam maior consciência de si e do outro. A consciência regida pelo arquétipo da alteridade pode então começar a experimentar a totalidade. O sentimento de serenidade típico de quem elaborou a sombra está buscando a promoção do outro. Abre espaço psíquico para os símbolos de totalidade. Assim como outros dinamismos de consciência, o de totalidade é arquetípico. É fruto, portanto, do arquétipo da totalidade. Logo esteve presente desde o início da consciência, em latência no inconsciente coletivo. A experiência do todo pode ser percebida na infância, na adolescência e na vida adulta. Lampejos da consciência de totalidade surgem em qualquer fase do desenvolvimento da consciência, suspendendo o tempo e as aflições, dando lugar à contemplação do que está sendo vivido. Apesar de irromper espontaneamente em qualquer fase da vida, a vivência de totalidade surge mais frequentemente como expressão do psiquismo maduro após a consciência ter transcendido pela elaboração simbólica a tendência à unilateralidade que é típica das consciências matriarcais e patriarcais quando fixadas, como postula Baito. É no exercício contínuo da autotranscendência que a serenidade se instala. Espiritualizando os instintos que subjugavam o ego, entre eles o instinto de preservação do ego, que é, como já sabemos, o narcisismo, a consciência libertada dos grilhões do narcisismo arcaico torna-se mais aberta à regência do arquétipo da totalidade, ganhando com isso visão do todo, em que se percebe imerso e deixando de se identificar narcisicamente com uma das partes. Geralmente, após esse mergulho no uno, a consciência volta transformada e a pessoa ressignifica o que está à sua volta, pois percebe que tudo é interligado e efêmero. Percebe também que o aqui e agora deve ser vivido em sua plenitude, sem tanto controle do ego. A consciência aqui transformada tende a resgatar aspectos da afetividade que estavam dissociados. Reconhece-se transitória no espaço-tempo, assim como todos os seres viventes. Abre-se mais, portanto, a compaixão, pois os entende como frágeis e presas das leis implacáveis da natureza. O mitólogo Joseph Campbell assim comenta a experiência de totalidade que ele denomina iluminação. A arte e a religião são dois caminhos conhecidos. Não creio que você o consiga através da pura filosofia acadêmica, que amarra tudo em conceitos, mas viver apenas com o coração aberto aos outros em regime de compaixão é um caminho franqueado a qualquer um. Você destrava o caminho da iluminação quando encontra alguém que o ajude a destravá-lo. Você tem algum amigo querido ou um bom professor? Isso pode vir de uma pessoa, propriamente falando, ou de uma experiência, como um acidente automobilístico ou um livro iluminador. Campbell procura deixar claro que a experiência de totalidade não advém de um raciocínio causalista, mas da vivência decorrente da compaixão. A consciência de totalidade não é um prêmio aos doutores, mas a qualquer um, como disse o autor. O Novo Testamento parece dizer que a vivência de totalidade, o reino de Deus, está ligado à desidentificação de toda a erudição aprendida e do falso self que distancia a consciência de sua matriz ontológica. Chega-se a Deus, na perspectiva religiosa, muito mais pela desconstrução do que pela construção elaborada da persona, da retórica e do desejo narcísico de impressionar. Assim está escrito no Evangelho: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pessoas muito identificadas com a persona e com o logos podem sofrer de autismo espiritual. Aparentemente não percebem a realidade que transcende as suas conclusões lógicas.
reduzem a vida a uma perspectiva em que elas são o centro e não parte de um todo. Das fixações narcísicas à consciência de totalidade. Enfatizei no decorrer do livro alguns aspectos da evolução da consciência, mantendo a questão do narcisismo sempre presente, pois, como procurei demonstrar, a consciência se desenvolve mediante a função narcísica combinada a outras funções estruturantes. Para tanto, a relação com o outro é fundamental, seja para a expansão, seja para a estagnação da consciência do início ao fim da vida. Como vimos, o narcisismo é um conceito de aplicação muito abrangente e está intrinsecamente ligado aos fenômenos psíquicos, fundando as fantasias que formarão as primeiras representações. A malha narcísica compõe os complexos e é a argamassa de delírios e transtornos mentais. Logo, a consciência está intimamente ligada à estrutura narcísica da personalidade, assim como ao narcisismo daqueles que cercam o indivíduo. Tudo isso para dizer que um pai ou uma mãe blindados narcisicamente afetarão de modo considerável a possibilidade de desenvolvimento da consciência de alteridade e totalidade dos seus filhos. Nesse sentido, a análise é uma relação que pode propiciar a individuação rumo à totalidade, uma vez que busca reparar as falhas de espelhamento e resgatar o desenvolvimento da cognição e do amor próprio do indivíduo que ficaram embotados por tais falhas. A relação transferencial da análise, que se faz inclusive pela dinâmica arquetípica narcisismo e egoísmo entre analista e analisando, pode propiciar e reequilibrar o reequilibrar da função narcísica e do tecido afetivo que reveste a psique e também a superação das fixações que mantém a consciência presa a maneiras arcaicas de estar no mundo. É no vínculo transferencial bem estruturado, interpretado, quando as defesas inconscientes tornam-se conscientes, quando a transferência negativa é revelada e transformada, quando a relação analítica torna-se flexível e forte, que esboços de alteridade surgem. Nesse momento, uma nova dinâmica se instala nessa relação. A vida psíquica ganha supremacia para o analisando. A partir daí, podemos pensar na possibilidade de o arquétipo da totalidade interferir criativamente no processo de elaboração do indivíduo na direção da totalidade do seu ser. Que totalidade é essa? É a vivência consciente das potencialidades arquetípicas que nos habitam e que poderão surgir como recursos estruturantes em circunstâncias específicas. Um exemplo pode aclarar essa ideia de nada adiantará numa peleja existencial com o opositor que esteja estruturado psicopaticamente, exigir que esse elabore simbolicamente a situação, como seria esperado num relacionamento de alteridade. Esse talvez seja um momento de solicitar a ação de um advogado, que com seu arsenal patriarcal e sua liturgia jurídica poderá conduzir melhor a questão. Nesse sentido, uma pessoa com convicções morais religiosas que reprima sua agressividade por entender que apenas deve agir na dialética criativa com o outro, não terá habilidade para se defender da colisão com um psicopata. Ser total, portanto, é transitar pelas possibilidades arquetípicas da consciência livre de fixações e amarras que reprimam partes do ser. A consciência de totalidade integra luz e sombra, afetos e desafetos, subjetividade e objetividade. Se não for assim, entenderemos a totalidade apenas em seu aspecto espiritual de desapego.
Tal consciência não é sintônica com o materialismo e a cultura narcisista em que vivemos. Parece ser um ideal ultrapassado. No mundo atual, precisamos de todas as nossas potencialidades para sobreviver num ambiente de complexidade e autodinamismo. Sair do mundo só faz sentido com uma capacidade psíquica de elaboração, com vistas a voltar para um mundo existencial mais equipado para a luta típica da individuação. Por essa perspectiva, quanto mais encarnado, quanto mais no mundo, mais consciente de si e mais próximo da totalidade. Totalidade, filosofia e religião. Em contraste com a psicologia, que descreve a consciência de totalidade na perspectiva da elaboração simbólica, tanto a filosofia quanto a teologia descrevem o mecanismo de consciência de totalidade de maneira mais ampla, que inclui desapegos radicais em benefício de um todo vivo e onipotente. Por ser entendida como uma consciência muito elevada, abrangente e desapegada, foi enaltecida por pensadores orientais e ocidentais. Os grandes filósofos, tanto da antiguidade como da contemporaneidade, assim como as religiões, entendem a consciência de totalidade como coroamento da transcendência, de níveis inferiores do estar no mundo. Não é à toa que a expressão pictórica dos santos da Igreja apresenta um círculo de luz sobre a cabeça daquele que está santificado. É a auréola que, na perspectiva da psicologia, faz referência à energia da consciência que sobe para além do próprio sujeito. A coroa indica que o sujeito superou a si mesmo, transcendeu as tendências herdadas de muitas gerações, bem como os aspectos unilaterais de sua tipologia psicológica e a autonomia de seus complexos mais atuantes. Na tradição hindu, principalmente na yoga, a consciência de totalidade é muito mais estudada do que no meio acadêmico e ocidental. Naquela perspectiva, ela é minuciosamente escalonada, pois é considerada energia. E essa energia deve romper a opressão das objetificações dos arquétipos primários, ou vasanas, e dissolve-se no oceano de possibilidades do divino, voltando então à fonte. A meditação propõe a ruptura da energia psíquica com o véu de Maya, ou seja, a ruptura entre a consciência e os sentidos. Nessa prática, a consciência observa os fenômenos como passageiros em um fluxo eterno, e assim a identificação com qualquer fenômeno é um modo de distanciamento do todo. Grandes filósofos ocidentais, alguns com influência oriental, voltaram-se à observação da consciência de totalidade, como Schopenhauer, Hegel, Spinoza. Schopenhauer, por exemplo, a entende de maneira próxima do budismo. Isso é, como uma consciência que se elevou por intermédio da compaixão a um nível ainda mais abrangente de desapego. Para o filósofo, poucos teriam acesso à santidade, que ele entende como um aspecto mais radical da consciência de totalidade. Trata-se de um estágio de profundo desapego de si, que transcende inclusive o estado de consciência de compaixão, que ainda guarda algo de narcisismo do ego. Talvez o melhor exemplo ocidental de santidade seja a entrega de Jesus ao sacrifício da cruz, situação tensa e transformadora, em que, de acordo com o mito cristão, ele se distanciou de qualquer apelo narcísico do ego para se manter no espaço e no tempo. Em outras palavras, negou o profundo desejo humano de manter-se vivo. Jesus assim superou qualquer apelo humano, ou pela perspectiva de Schopenhauer da vontade da vida. Sua atitude é divina. Para o pensador, apenas o santo estaria completamente a salvo de um mundo de colisões regido pela vontade cósmica faminta. A consciência de totalidade é descrita por Hegel como espírito absoluto que se encarna no tempo e no espaço na busca de autoconhecimento. E por esse caminho faz a história pela dialética do mundo das polaridades,
partindo da tese, passando pela antítese até chegar à síntese, para então abrir-se novamente a um novo ciclo, tese, antítese e síntese. É dessa maneira, segundo Hegel, que o espírito abandona a totalidade inconsciente para tornar-se paulatinamente consciente de si mesmo. Spinoza, por sua vez, em sua filosofia da imanência, entendia Deus, o homem e a natureza como parte de um todo único. Já na tradição oriental, os taoístas chineses referem-se à sensação do todo, e nós falamos de uma energia misteriosa que nos leva a comungar com ele. O todo, então, não deve ser adorado, como pretendem os ocidentais. Em vez disso, a consciência deve harmonizar-se a ele. Os místicos cristãos, como Jacob Boehme, Mestre Eckhart, apontam para uma realidade superior que o adepto deve alcançar pela renúncia completa aos bens do mundo e ainda mais na busca de uma realidade anterior a qualquer coisa criada. Ramakrishna, um místico hindu do século XIX, que iniciou-se nas grandes religiões, também deixou lindas parábolas a respeito da consciência de totalidade. Com esses breves exemplos, quero ressaltar que a consciência de totalidade foi mais estudada, experienciada, vivida e descrita por místicos e filósofos do que por psicólogos. A psicologia investiga a consciência de totalidade pela observação da psique, pela perspectiva científica ou mais precisamente pelas lentes da psicologia profunda. Vale lembrar as pesquisas do pioneiro William James e de Jung e seus seguidores, bem como a psicologia transpessoal, da qual o contemporâneo Ken Wilber é um grande expoente. Ele estuda as grandes tradições por saber que elas, inclusive a yoga, trazem relatos sobre altos níveis de consciência, maturidade e iluminação. A mitologia também se refere a níveis de consciência elevados. Campbell dedicou a sua vida ao estudo dessa expressão arcaica da matriz do inconsciente coletivo e, como vimos, contribuiu significativamente para o entendimento da evolução da consciência. Para o psicólogo da profundidade, sua obra é de grande valia. O termo iluminação, que remete à luz da consciência, é, como vimos, usado por ele como sinônimo de consciência de totalidade, e assim se expressa. Iluminação é o reconhecimento da radiância da eternidade em meio às coisas, quer sejam julgadas na visão temporal boas ou más. Para chegar a isso é preciso libertar-se completamente do desejo dos bens desse mundo, bem como do medo de perdê-los. Não julgue para não ser julgado. Lemos nas palavras de Jesus que se as portas da percepção estivessem abertas e desobstruídas, disse Blake, o homem veria tudo como é, infinito. Cada um de nós tem a possibilidade do êxtase em suas experiências de vida. O que é preciso fazer é reconhecê-lo, cultivá-lo e seguir em frente. A radiônica do eterno no mundo dos fenômenos, isso é, no espaço-tempo, é percebida quando o indivíduo está sob a regência do arquétipo de totalidade. Tal percepção traz alegria. Tenho uma amiga octogenária, quase totalmente cega, que é a prova viva da consciência da totalidade. Ela abraçou a vida religiosa muito jovem e tem profundo conhecimento da experiência do êxtase místico. Não se trata de alguém que tenha visões da divindade ou da eternidade, como Jacob Boehme e outros místicos que acessaram as representações do divino em experiências extáticas. Minha amiga possui alegria e leveza similar à de uma criança que se diverte com o seu brinquedo predileto. Não tem medo da morte, ao contrário, espera ansiosamente ao tempo em que vibra no aqui e no agora, sem nenhum traço de depressão.
Também não se queixa da cegueira recentemente adquirida, pois vê a radiância em tudo que experimenta. Ela não vive sobre uma moral rígida, religiosa, e quando sente raiva chega a dizer: ainda bem que eu não tenho revólver. Ela me mostrou como a espiritualidade é a melhor amiga da terceira idade, uma fase em que muitos amigos se vão e que chega quando a mão negra do destino já pode mostrar as suas unhas. Quando muito já foi retirado, resta a cumplicidade com o eterno e o desejo de conhecer a sua face. Possuo também outro amigo, esse sexagenário que há muito vive na mendicância por escolha. Ele transita entre semáforos sempre com um sorriso espontâneo que transforma toda a atmosfera da rua. Contou-me que vive em oração. Como minha amiga, exala uma bondade que não advém de uma persona caridosa, mas do centro da alma. Gosto de estar com eles, porque são pessoas que não são seduzidas por nada do mundo, apenas pela vontade de estar perto de Deus. São amigos do espírito e passam imersos na consciência de totalidade mais tempo do que a maioria das pessoas. Eles não têm relação conceitual e intelectual com o todo, mas percebem que estão de pé por uma obra de uma força que está fora do tempo e do espaço. Eles têm fé nessa força e sabem se dissolver nela. Assim como a criança confiante sabe se entregar no colo da mãe e nutrir-se do seu leite. Diferentemente dessas pessoas, outros anciões que conheço que possuem total garantia material estão entrevados por suas neuroses e apegos, pois sua psicodinâmica arcaica não os permitiu trilhar o caminho da graça, ou seja, da evolução da consciência, que permaneceram cativos de fixações narcísicas estagnados por convicções rígidas e submetidos a estruturas defensivas que os levaram a um distanciamento da afetividade e das necessárias transformações narcísicas da consciência. Entendem que a vida deve a eles a eterna juventude, encarar a velhice como grande traição da natureza. Além de não terem se realizado no sentido psicológico, dificultaram a individuação daqueles que deles dependiam tanto afetiva quanto materialmente. Há ainda um terceiro grupo de idosos intermediário que não tem tantas experiências intensas de totalidade, tampouco se distanciou tanto da vida material, mas procura viver cada dia de maneira eterna, estão no caminho do meio. Celebra a vida nos bons encontros, inclusive com o seu analista. Estão na busca de si mesmos. A busca da totalidade pelo coração. O arquétipo da totalidade estará sempre disputando seu lugar na psique com os outros arquétipos, como com aqueles que ligados ao nosso aspecto instintivo animal. O ser humano necessita, é claro, permanecer vivo, saciando sua fome de alimento e procriação. Além disso, seu organismo reage aos perigos que o deixam vulnerável. Seu mecanismo biológico de luta e fuga é ativado sempre que se sente ameaçado em sua integridade física e narcísica. Vive num mundo material e social extremamente complexo que exige dele consciência focada e adepta à realidade. Mas é justamente nesse terreno que abrange colisões em todos os níveis da experiência que uma nova consciência pode brotar. Campbell analisa o fortalecimento da experiência humana. Você conhece a ideia da ascensão do espírito através de diferentes centros ou estágios arquetípicos da experiência? Começa-se com experiências animais elementares de fome e voracidade, depois furor sexual, e assim vai passando de um domínio físico para o outro. Todos são estágios fortalecedores da experiência, mas depois, quando o centro do coração é tocado em um sentimento de compaixão,
se ergue em direção a outra pessoa e você percebe que vocês dois são criaturas que participam de uma mesma vida. Abre-se no espírito tanto um novo estágio de vida, essa abertura do coração para um mundo, é mitologicamente simbolizada como o nascimento virginal, que significa o nascimento de uma vida espiritual onde havia inicialmente uma forma humana, animal, elementar, vivendo para atender apenas a necessidade física de saúde, procriação, poder e alguma diversão. É importante que saibamos que ao transcender no nível de consciência e nascer para outro estado, o sujeito integra o nível anterior, mantendo assim as ferramentas criativas da consciência de cada arquétipo específico que foi integrado no decorrer da sua individuação. Essas ferramentas são necessárias a uma consciência bem equiparada para adaptação às exigências da vida existencial e simbólica. Wilber apropriadamente comenta: o desenvolvimento da consciência pode realmente seguir o padrão de transcender, incluir ou negar e preservar. Mas o que é negado e o que é preservado, o que fica e o que é substituído, o que permanece e o que deve ir. Budas transcendem o eu separado, mas até mesmo Budas precisam comer. Algumas coisas vão, outras ficam. O que eu quero dizer é que o desenvolvimento mais elevado, como todo desenvolvimento, inclui e incorpora estruturas básicas, mas substitui e desconstrói estruturas transitórias. E confundir essas duas coisas é efetivamente abortar o desenvolvimento. Quando Wilber comenta que até os Budas precisam comer, ele está nos dizendo que o corpo tem necessidades básicas das quais não podemos fugir. Assim, a consciência matriarcal deve permanecer enquanto houver vida no corpo. Caso contrário, existirá uma dissociação profunda. Basta lembrar o próprio mito do Buda. Enquanto estava em meditação e jejum radical antes da sua iluminação, ele escutou um diálogo entre o menino e seu pai, que estava em uma canoa, no qual se dizia: se puxarmos demais, a corda estoura. Assim poderemos entender que, apesar de exagerar em seu jejum e pôr a sua vida em risco, Buda se deu conta da unilateralidade em que vivia enquanto buscava a consciência de totalidade. Da mesma maneira, enquanto vivemos em sociedade, convém que mantenhamos integrados em nossa consciência os princípios que regem o dinamismo de consciência patriarcal. Caso contrário, seremos dependentes de alguém, de uma instituição ou mesmo do Estado que compensará a falta desses princípios de pai em nossa interioridade psíquica. Podemos assumir que as estruturas transitórias a que Wilber se referiu sejam estruturas que em algum momento da vida foram necessárias à preservação do ego e que no decorrer do desenvolvimento da consciência por intermédio da elaboração simbólica devem ser transcendidas para que se atinjam níveis mais abrangentes. Esses patamares mais altos conferem ao sujeito uma visão panorâmica ou sistêmica das partes envolvidas em um conflito e do movimento que as partes executam, uma em resposta à outra, bem como das transformações que ocorrem em todo o sistema quando uma das partes passa por alguma mudança. Nas tradições orientais, dá-se ênfase à observação de causa e efeito. Pretende-se assim que, por meio da visão do todo, a pessoa corrija comportamentos que terão efeito de destruição em cadeia. Esse movimento se voltará contra o próprio agente que o desencadeou. Tal processo é considerado karma. O homem comum está preso à sua vida e outras vidas que dele dependem, e portanto estará a maior parte do tempo sob o domínio dos arquétipos matriarcal, patriarcal e de alteridade. Apenas aqueles que optaram por uma vida de reclusão num mosteiro ou um ashram poderão se exercitar espiritualmente na maior parte do dia a fim de chegar à totalidade.
O homem de nossos tempos, globalizado e fortemente envolvido com a realidade cada vez mais complexa, em conexões e informações, quando comprometido com a sua individuação, raramente procura o retiro religioso para alcançar a transformação de sua consciência. Ele busca, no embate diário, por um meio do qual pode despertar seu coração adormecido ou dominado por complexos negativos. Na autoanálise, por intermédio da função crítica, ele avalia suas atitudes sombrias que lhe consomem mais energia e levantam as defesas do outro, e tem a oportunidade de buscar caminho mais sereno, aproximando-se do centro do coração. Ao transcender a consciência imediata, que pouco se difere do reino animal, pois está indiferenciado dos aspectos mais primitivos da natureza, o homem passa a ter entendimento simbólico das coisas e, munido da consciência simbólica, pergunta-se sobre o que estaria por trás delas. Ao fazer tal pergunta, percebe o equilíbrio que sustenta todas as coisas. A partir daí, o indivíduo procura contribuir para a realização da alteridade como bem supremo a ser alcançado pela consciência. O cristianismo deu a esse bem o nome de Reino de Deus. O Apocalipse, nesse sentido, é a transformação da consciência, como explica Campbell. Quando você vir o reino disseminado pela terra, estará extinto o antigo modo de vida no mundo. É o fim do mundo. O fim do mundo não é um acontecimento por vir, é um acontecimento de transformação psicológica, de transformação visionária. Você não vê um mundo de coisas sólidas, mas um mundo de radiância. Como procurei demonstrar ao longo desse livro, de diferentes maneiras, o desenvolvimento da consciência está intimamente ligado às transformações narcísicas pelas quais passa o indivíduo no decorrer de sua individuação, que ressignificarão as suas representações sobre si mesmo e sobre o mundo. Cada transformação realmente relevante pode ser entendida como Apocalipse, o fim de uma perspectiva que fixava a consciência. Quando ela realmente dá um salto qualitativo, deixa para trás valores caducos oriundos de identificações arcaicas que mantinham a consciência estagnada. Remaneja então energia para um bem maior. O Evangelho de Mateus coloca essa reorganização da seguinte maneira: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo, e cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo que possui e a compra. O homem que compra pérolas preciosas pode ser entendido como aquele que cultiva valores nobres e se mantém com um forte ideal de ego, em poucas palavras, bons princípios. Tal homem, na tradição oriental, é aquele que busca a vida espiritual, e ele é chamado de Bodhisattva. As pérolas pequenas podem simbolizar pequenas virtudes, ou seja, os aspectos menores do tesouro da espiritualidade. Quando se conquista a pérola de maior valor, o mapa do tesouro, que é a religião, já não é mais necessário. A grande pérola é o reino dos céus, ou para os místicos, a fusão da consciência com a divindade, ou uma identidade suprema com a divindade. Para o psicólogo, é a consciência de totalidade. O ato de vender tudo o que possui para adquirir uma pérola mais cara pode simbolizar uma profunda transformação narcísica, uma espécie de morte para a vida que se vivia, e a conquista de uma grande liberdade que brota do self. Vender e comprar é remanejar a energia psíquica, isso é, alterar a economia da psique, é retirar a energia dos apegos para direcioná-la a vivências de alteridade e totalidade.
A ideia de si e a ideia de mundo mudam, as representações e a maneira como o indivíduo era influenciado por elas transformam-se. Ele conquista grande autonomia ao subjugar a vontade inconsciente, ou a força da natureza que o subjugava. As representações arquetípicas que, como deuses, direcionavam seu destino, tornando o indivíduo passivo e submetendo-o, perdem potência, do mesmo modo como alguém que era ator se retira do espetáculo e observa toda a cena da coxia. Nesse sentido, podemos falar de um olho que contempla, um terceiro olho. Qual é a fonte que irradia de todas as coisas? Essa é a pergunta que faz o homem que se voltou ao seu coração, ao seu centro. Campbell menciona a filosofia de Schopenhauer, dando-nos mais uma visão da consciência de totalidade, que, por ter se distanciado dos objetos de apego, consegue enxergar o todo de uma única orquestração. É possível dizer que o raciocínio de Campbell espelha uma elaboração típica da consciência de totalidade. Schopenhauer sugere que, assim como os seus sonhos se engrenam a partir de um aspecto seu que é ignorado por sua consciência, toda a sua vida é engrenada pela vontade que há em você. E assim como as pessoas que você teria conhecido por mero acaso transformam-se em agentes importantes na estruturação de sua vida, você também terá servido sem o saber como um agente atribuidor de significação às vidas de outras pessoas. O sistema todo movimenta-se e ajusta-se como uma grande sinfonia em que cada coisa inconscientemente estrutura as demais. Schopenhauer conclui que é como se as nossas vidas fossem as imagens do grande sonho de um único sonhador, em que todos os personagens do sonho sonhassem também desse modo. Tudo se liga a tudo, movido por uma vontade de vida, que é a vontade universal da natureza. Talvez um dos maiores objetivos que possamos ter seja nos transformarmos em um símbolo positivo para que possamos ser uma representação estruturante para aqueles que nos conheceram. Somos um símbolo para o outro, assim como o outro é um símbolo para nós. Nesse imenso mundo simbólico que estrutura a consciência individual e coletiva, devemos nos esforçar no combate com nossas sombras para sermos exemplo de coragem, honestidade e leveza. Dessa maneira, contribuímos para a expansão da consciência coletiva. O mitólogo recorda a existência da filosofia de Schopenhauer. Seu pensamento é todo estruturado pela consciência de totalidade, e uma vez que ele percebe que a ligação entre tudo, sua visão, porém, não é romântica. Para ele, o homem é escravo da vontade cósmica bestial que o usa como marionete de suas necessidades. Ele precisa ser salvo dessa servidão involuntária, o que acontece quando se aparta radicalmente dessa vontade que o submete. A emancipação do homem é entendida como a emancipação da vontade, o que para Schopenhauer recebe o nome de santidade, como vemos no trecho seguinte. A negação da vontade de vida ou a resignação completa à santidade procede do quietivo da vontade, que é o conhecimento do seu conflito interno e da sua nulidade existencial. A expressarem-se no sofrer de todo vivente, salvação verdadeira, redenção da vida e do sofrimento, são impensáveis sem a completa negação da vontade. Até então, cada um não passa dessa vontade, cujo fenômeno é uma existência efêmera, um esforço sempre nulo e continuamente malogrado, um mundo qual exposto, cheio de sofrimentos. Para a psicanálise e para a psicologia analítica, fortemente influenciadas por esse grande pensador, a vontade de Schopenhauer equivale às forças do inconsciente. Diferentemente, porém, do filósofo, que vê a saída radical do jugo da vontade como a única salvação possível para o ser humano, o analista desapegado do ideal de salvação sabe que o inconsciente estrutura a consciência e que ela é estruturada por símbolos.
Assim é necessário que o inconsciente esteja sempre banhando a consciência e nutrindo com seus símbolos que dão sustentação. A psicologia não busca a salvação nem o distanciamento radical da vontade, mas a relação entre consciente e inconsciente, até o apaziguamento das forças instintivas que se digladiam com o superego e o ideal do ego, causando sofrimento e inúmeros sintomas físicos e psicológicos. Para a psicologia, o homem alcançará níveis elevados de consciência que diminuirão seu sofrimento na Terra apenas após ter reconhecido em seu próprio corpo, em seu processo de autoconhecimento, o embate entre as forças interiorizadas da cultura e as forças do inconsciente pessoal e do coletivo, tanto as criativas como destrutivas. Quando sentimos, inclusive por meio da experiência que nos trazem frustrações narcísicas, que todos os seres humanos são cativos dessas mesmas forças antagônicas, sujeitos ao sofrimento moral que elas ensejam, podemos tornar-nos mais compassivos. É pela compaixão que adentramos uma consciência mais ampliada que nos permite ser um com o todo. Entende-se como a compaixão a todos os seres vivos, já que todos estamos submetidos às forças da deteriorização do espaço-tempo. Como diz Campbell, a consciência passa a ser regida pelo centro do coração e não mais unilateralmente por apetites do corpo ou normas dissociativas da cultura. Na linguagem psicológica, o verdadeiro desapego que leva à libertação só pode ser alcançado quando o self passa realmente a ser sentido no centro do indivíduo. Muda o centro do indivíduo e a sua busca. Ele deixa de perseguir o ideal do ego. Em vez disso, passa a contemplar o mistério do self. Chegar à consciência de totalidade não implica em não mais cuidar do jardim da vida, mas ter a capacidade de contemplá-lo e observar nele a força que nutre e destrói a vida e a si mesmo. O indivíduo ganha serenidade, pois percebe e aceita finalmente que o mundo gira independentemente dele. Tópico: misticismo e totalidade. Os místicos possuem contato mais apurado com o mistério da psique. Seus relatos nos ajudam a compreender a dimensão imensurável da própria psique coletiva, na qual mergulham profundamente. É importante lembrarmos que, por mais profunda que seja a vivência mística, ela será limitada à subjetividade psíquica. Portanto, ao homem é reservado apenas o conhecimento da própria psique. Logo, a totalidade que o homem conhece não diz respeito a coisas em si ou à causa primeira. Sobre ela trabalha apenas com hipóteses. Para os místicos, a realidade do inconsciente coletivo é bem palpável, uma realidade psíquica viva e dinâmica. É também transcendente, mas ao mesmo tempo é passível de observação empírica. Jung assim os caracteriza. Os místicos são pessoas que têm uma experiência particularmente vívida dos processos do inconsciente coletivo. A experiência mística é a experiência dos arquétipos. Jung enfatiza a importância de o homem relativizar seus pensamentos e harmonizar-se com as estruturas primordiais da psique. Ele observou em sua experiência clínica que o excesso de racionalidade havia distanciado o homem de sua base ontológica, que é espiritual. Compreendemos acaso alguma vez o que pensamos? Compreendemos apenas o pensamento, que é mera equação e da qual só tiramos o que nela colocamos? Essa é a maneira do intelecto. Além disso, porém, há um pensamento de imagens primordiais, de símbolos mais velhos do que o homem histórico, entranhados nele desde os tempos mais primitivos e que, vivendo eternamente, ultrapassando todas as gerações, ainda constituem a base da psique humana. Só nos é possível viver a mais plena das vidas quando, em harmonia com esses símbolos, a sabedoria é uma volta a eles. Não se trata de crença e nem de conhecimento, senão de concordância de nossos pensamentos com as imagens primordiais do inconsciente.
Jung conhecia o homem do seu tempo. Como empírico, percebia que muitas pessoas eram regidas unilateralmente pela razão, portanto desprezavam os sonhos e tudo o que fosse produto do inconsciente. Tal dissociação, no entendimento do psiquiatra suíço, não só distanciava o homem dos seus símbolos, mas também da seiva que o sustentava. Vale notar que até mesmo símbolos que brotam do inconsciente coletivo passam pelo místico, sem despertar nenhum apego, pois na totalidade os símbolos são vistos como criações dos arquétipos. No nível mais alto da mística, a consciência deve transcender a própria regência arquetípica. Deve buscar algo anterior à estrutura arquetípica. Assim, a consciência de totalidade, no sentido místico, pode ser entendida como retorno à água da fonte. Mestre Eckhart certa vez disse: conhecerás a Deus sem imagem, sem aparência e sem meios, enquanto este Ele e este Eu, a saber, Deus e a alma, não forem um único aqui, um único agora. O Eu não poderá trabalhar e nem identificar-se com Ele. O grande mestre cristão medieval possuía acesso à consciência de totalidade, portanto sentia que a maior revelação era a fusão do eu com a consciência divina, a que tudo abarca e que por nada se deixa influenciar. Assim, a consciência alcançada por mestre Eckhart transcende a influência do inconsciente coletivo e suas representações imagéticas. Sua mística deve ser considerada como uma grande mística, pois quando o mestre medieval diz conhecerás a Deus sem imagem, sem aparência e sem meios, denota uma fusão semelhante à de Cristo com Deus, como vemos nesse versículo do Novo Testamento. Aquele que me viu, viu também o Pai. Essa ideia extrapola o cristianismo pelo fato de ser arquetípica, portanto não diz respeito a uma religião específica. Ela transita por outras culturas, como exemplifica o seguinte poema místico, Al-Halaj, pertencente à tradição islâmica. Sou aquele que amo, e quem amo sou eu, dois espíritos, eis o que somos em um só corpo. Se me vês, tu o vês, e se o vês, a nós tu vês. A respeito da experiência mística, Wilber comenta o pensamento de Jung tecendo paralelos com o hinduísmo. O verdadeiro misticismo está além dos próprios arquétipos, os vasanas, pertence a nível da mente, onde todos os vasanas são destruídos. Correspondentemente, o hindu faz diferença entre samadhi, savikalpa e o samadhi, nirvikalpa. Samadhi, vavikalpa é a experiência geralmente jubilosa do Anandamaya Kosa, o inconsciente coletivo. A partir desse nível ganhamos a compreensão de Brahma, Suguna, que outra coisa não é senão a imagem arquetípica ou mitológica de Brahma, Nirguna, a própria divindade. É de ordinário estática, porque todos os dualismos, excetuando-se o dualismo primário, são suspensos, enquanto eu contemplo a realidade. Mas o Samadhi, Nirvikalpa, vai além mesmo disso. É uma experiência direta do nível da mente. O próprio Brahman, Nirguna, já não contemplamos a realidade, tornamos realidade. Como observamos pelo comentário de Wilber, a tradição hindu é a cultura milenar que expressa com mais requinte e profundidade os vários níveis da consciência profunda. O que denominamos como consciência de alteridade seria no indivíduo um conjunto amplo e estático que a mente é capaz de alcançar. Citarei aqui Ramakrishna, considerando manifestação ideal da glória pelos indianos. Ele orienta um de seus devotos. O devoto: Bhagavan, por que estamos tão ligados ao mundo que não podemos ver Deus? A sensação do eu é em nós o principal obstáculo na senda da visão de Deus. Essa sensação nos oculta a verdade. Quando o eu morre, todas as inquietações cessam. Se pela misericórdia do Senhor se realiza
O eu não sou fazedor, instantaneamente se emancipa o homem nessa vida. Essa sensação do eu é como uma nuvem densa. Assim como uma pequena nuvem pode ocultar o glorioso sol, da mesma forma essa nuvem do eu oculta o sol eterno. Se a nuvem é dissipada pela graça de um guru ou perceptor espiritual, faz visível a glória do infinito. Quando Rama, a divina encarnação em forma humana, vaga pelo bosque, Lakshmana, a alma individual, que se achava a curta distância, não pôde vê-lo, porque Sita, ou Maya, ou a sensação do eu, se interpuseram entre ambos. Olhai-me, cubra a face com esse lenço, e vós não me vereis. Contudo, a minha face está aqui. Da mesma forma, Deus é o mais próximo de todos. Porém, devido à sensação do eu, não o podeis ver. A alma, em sua verdadeira natureza, é absoluta existência, inteligência dita. Porém, por causa de Maya ou da sensação do eu, olvidou do seu ser real e caiu enredada nas malhas das várias limitações da mente e do corpo. O Evangelho de Ramakrishna. A resposta de Ramakrishna vai diretamente à sensação do eu como causa de nossa falta de percepção de Deus. Para que surja a consciência cósmica no seu desenvolvimento teleológico, deve haver a conscientização de que não somos os fazedores. Aquele que se pensa fazedor é vaidoso. A vaidade ou narcisismo, na visão Ramakrishna, pode ser o lodo mundano que cobre a consciência. O ego mesmo, objetivando a força que Schopenhauer denomina vontade, deve saber que ele não é a vontade, não é nem causa de si mesmo, nem das ações que executa. Segundo Ramakrishna, esse é o primeiro passo para que se descortine o sol eterno. Enquanto o ego está identificado com as suas ações, ele é como uma nuvem que esconde o sol. Apesar de ser infinitamente superior em todos os aspectos a uma nuvem, ela pode escondê-lo. Rumi, grande místico sufi do século XII, sentia também que o ego aprisionava e que a liberdade viria com a morte do eu. Lá onde nasce o verdadeiro amor, morre o eu. E esse tenebroso déspota, tu o deixas expirar no negro da noite e livre respirarás a luz da manhã. A mente e o corpo são malhas que reduzem a imensidão divina. As formas de Maya são produtos da mente. Mais uma vez notamos que é necessário que o espírito se diferencie da própria mente na busca do eterno, sua essência mais íntima. Como grande mística, então devemos entender o alcance de um estado de consciência ou de um senso de ser, um centro independente de iniciativa e percepções, como Kohu definia o Self, que superou não apenas os selfs, objetos, e os complexos a ele inerentes, como também os arquétipos responsáveis por selfs, objetos e complexos, e mais ainda os símbolos que são responsáveis pela estruturação da consciência de seus arquétipos correspondentes. Trata-se de um estado de consciência muitas vezes alcançado por uma intensa elaboração simbólica no decorrer da individuação, e principalmente entre os orientais pela contemplação e meditação, típicas do dinamismo de totalidade. Na grande mística, a psique volta ao seu estado primordial, volta-se para a luz, torna-se luz. Assim não é iluminada por ela, mas fundida a ela ou ao mistério que o intelecto não abarca. Como vimos no ensinamento do mestre Eckhart, Deus e a alma devem tornar-se um único agora. Se o intelecto e por conseguinte a ciência, essa fusão carece de nexo e lógica, é justamente como loucura que o místico Kabir, mestre espiritual de hindus, circos e muçulmanos, a descreve. Enlouqueci, aos poucos, muito lentamente, meu coração se uniu com o infinito. Como já disse, a santidade aqui entendida como alcance desse estado de consciência não é o objetivo da psicoterapia. Trata-se de um estado místico, a que se chega por intermédio de práticas e elaborações que nem sequer são conhecidas pela maioria dos homens. Não é o objetivo do analista a formação de monges, mesmo porque a consciência de totalidade pode surgir
já que é arquetípica qualquer um que esteja voltado ao mistério e à compaixão. Mesmo pessoas avessas à ideia de espiritualidade chegam a níveis de consciência que são relatados por místicos como bem-aventurança e unidade. Análise e sabedoria. A busca de serenidade e sabedoria pode ser a meta de uma análise. Todo o trabalho de evolução e transformação da consciência descritos até aqui caracteriza-se basicamente pela ruptura das amarras instintivas, psíquicas e culturais que nos mantêm a consciência reduzida que almeja o controle narcísico sobre os outros e a natureza. A ansiedade aguda, tão característica das possessões por complexos e as defesas depressivas oriundas da economia libidinal, regida por mecanismos regressivos, dissipam quando o indivíduo rompe com a sua necessidade de posse, controle e gratificação. Essa ansiedade e essas defesas depressivas se vão quando munidos de si mesmo. O indivíduo abraça a serenidade e se desapega dos referenciais que o mantinham acorrentado, optando por agir firme, sereno, típico do fluxo da natureza. Aproxima-se assim o homem desapegado da consciência de totalidade. Os taoístas diziam que a serenidade é a emoção do sábio. Kohut, de maneira ocidentalizada, observa que os esforços analíticos decorrentes das transformações narcísicas que ocorrem na análise de sucesso podem levar ao analisando a sabedoria. A sabedoria é atingida através da capacidade do homem de superar o seu narcisismo inalterado e repousar na aceitação dos limites de seus poderes físicos, intelectuais e emocionais. Pode ser definida como a combinação dos processos mais elevados de cognição com a atitude psicológica que acompanha a renúncia a essas exigências narcísicas. Nem a posse de ideais, nem a capacidade de humor, nem a aceitação da transitoriedade isoladamente caracterizam a sabedoria. Todas as três têm de estar ligadas para formar uma nova constelação psicológica que vai além dos diversos atributos emocionais e cognitivos de que é construída. A sabedoria pode assim ser definida como uma atitude estável da personalidade em relação à vida e ao mundo. Atitude que é moldada através da integração da função cognitiva com o humor, aceitação da transitoriedade e um sistema de valores firmemente catexizado. Para Kohut, a sabedoria é o resultado de uma escala de realizações psicológicas que partem dos ideais que são mais fortes na juventude. Passam pelo humor que chega ao ápice, na maturidade, e chega ao cume na aceitação da transitoriedade da vida. É necessário, portanto, uma vida longa para que a alma amadureça e se reconheça nos seus limites. As ilusões narcísicas que tanto fazem sofrer por levarem invariavelmente à frustração só são realmente transformadas no decorrer de um longo processo dialético que pode ser vivido em uma análise ou em relações que promovam o desenvolvimento da consciência. Kohut prossegue. O reconhecimento dos limites e da finitude do self não é o resultado de um processo intelectual isolado, mas é o vitorioso resultado do trabalho da vida inteira da personalidade total na aquisição de conhecimento amplamente alicerçado e na transformação de modalidades arcaicas de narcisismo em ideais, humor e no sentimento de participação supraindividual no mundo. Como analista, quando deparo com a serenidade alcançada por alguns dos meus analisandos, após longos períodos de elaboração e luta, observo que algo de especial aconteceu a quem não se furtou olhar para dentro de si. Uma certa sabedoria espontânea que brota do self. O arquétipo do herói, que remove o sujeito da zona de conforto e o leva para o conforto com seus conflitos, foi incorporado, assim como a proposta de assumir uma nova atitude em relação a si e à própria alma. Acredito que minha experiência diária, que o encontro do inconsciente com o consciente promovido e instigado por uma relação realmente empática, desinteressada e transparente entre analista e analisando, descortina a sabedoria que estava muitas vezes obscurecida.
Fosse por um superego rígido, fosse por um complexo devorador, ainda por um falso self que encobria a luz do centro profundo. O prazer de ver liberta uma pessoa que era vítima de si mesma é inefável. A transcendência pelo indivíduo dos níveis de consciência polarizado e das fragilidades narcísicas, bem como a sintonia do sujeito com o próprio corpo, fazem com que o seu mundo interior realmente comece a se revelar e a felicidade toma assim o lugar das angústias crônicas que aparentavam não ter solução. Mais do que felicidade, porém, essas pessoas conhecem a paz interior. Existe algo de beatitude naqueles que se voltam para dentro de si. Da mesma maneira, é grande o sentimento de impotência que um analista tem de enfrentar quando observa alguém que lhe é caro sofrer por negar a busca da interioridade ou por ser adicto de compulsões inconscientes que poderiam ser dissolvidas. Caso houvesse humildade e coragem para enfrentamento, tal dissociação da interioridade torna cada vez mais inacessível os portões de acesso à identidade profunda da pessoa. Entendo que a psicoterapia é privilégio de poucos que buscam resposta aos grandes anseios do homem interior. Ela ainda não foi de fato incorporada pela cultura, como também não foi a pesquisa dos grandes pensadores, como dos grandes livros citados, mas defendo que os cuidadores da alma humana podem facilitar o caminho daqueles que buscam a espada que leva à liberdade, à dignidade, à alteridade e, quem sabe, à totalidade. Essa foi a leitura final da conclusão do livro Narcisismo e Espiritualidade, o desenvolvimento da consciência pela elaboração simbólica, do autor Roberto Rosa.